de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver um mundo novo. Queridas comunidades dos setores Santana e Sagrada Família, irmãs e irmãos, boa noite. Com a alegria que se renova a cada encontro, aqui estamos para rezar com vocês um texto do Evangelho de Jesus, segundo as comunidades de Mateus. Desejamos que vocês, em suas casas, já estejam aproximando-se do texto bíblico, usando o método da leitura orante, ou seja, seguindo as etapas ou degraus. Primeiro degrau, o que o texto diz? É a leitura, é a apropriação do texto. O que o texto me diz? A meditação, é o segundo degrau. No terceiro degrau, o que o texto me faz dizer a Deus? O que digo a Deus em resposta à sua palavra? É a oração. O quarto degrau, o que muda no meu olhar para o mundo a partir da palavra de Deus que refleti? As relações que eu tenho com as pessoas, onde eu estou, nos locais onde eu convivo, com as pessoas que convivo, estão de acordo com a palavra de Deus? E o que muda no meu agir? Contemplação. Nesta noite, então, na sequência de experiências com a leitura orante, desejamos rezar o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Iniciemos com a invocação do Espírito Santo de Deus, fonte de toda sabedoria e entendimento. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus. Vinde Santo Espírito no céu mandai, dá luz um raio, dá luz um raio. Vinde Pai dos pobres, doador dos dons, luz dos corações, luz dos corações. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus. O amor de Jesus. Pedimos a vocês que abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. E vamos ler. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia, ale, aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo as comunidades de Mateus. Glória a vós, Senhor. Vendo as multidões,
subiu a montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e pôs-se a falar e os ensinava, dizendo: Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vendo as multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos se aproximaram dele. E abrindo a boca, ele lhes ensinava, dizendo: Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes vocês, que por minha causa os insultarem, perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vocês. Fiquem contentes e alegres, pois grande é a recompensa de vocês nos céus. Porque foi assim que perseguiram aos profetas que vieram antes de vocês. Esse texto faz parte do primeiro dos 5 livrinhos do Evangelho de Mateus. Cada livrinho tem uma parte narrativa e, a seguir, um discurso de Jesus. Agora, no capítulo 5, versículo 1, começa o primeiro discurso. O primeiro versículo é assim: Jesus viu as multidões, subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos se aproximaram. Então, vendo as multidões, Jesus se sensibiliza. Está de olhos abertos para a realidade do povo. Está consciente aos anseios e às dificuldades do povo. Jesus sobe a montanha. Transporta-nos à montanha da lei, o Sinai, onde Deus se revelou e deu ao seu povo a antiga lei. Agora é Jesus que, numa montanha, oferece ao novo povo de Deus a nova lei que deve guiar todos os que estão interessados em aderir ao reino. E sobem com ele os discípulos.
a multidão, todos os que desejavam ver e ouvir a nova lei. As bem-aventuranças são fórmulas relativamente frequentes na tradição bíblica e judaica. Elas aparecem quer nos anúncios proféticos de alegria futura, conforme nós vemos em Isaías, Daniel, quer nas ações de graça pela alegria presente, que a gente vê nos Salmos, Salmo 32, Salmo 33, Salmo 84, quer nas exortações a uma vida sábia, refletida e prudente, conforme Provérbios, Sirácida, Salmo. Contudo, elas definem sempre uma alegria oferecida por Deus. As bem-aventuranças evangélicas devem ser entendidas no contexto da pregação sobre o reino. Jesus proclama: bem-aventurados aqueles que estão numa situação de debilidade, de pobreza, porque Deus está a ponto de instaurar o reino. E a situação desses pobres vai mudar radicalmente. Além disso, são bem-aventurados porque na sua fragilidade, debilidade e dependência estão de espírito aberto e coração disponível para acolher a proposta da salvação e libertação que Deus lhes oferece em Jesus. A proposta do reino. No versículo 2, e Jesus começou a ensiná-los. No alto da montanha, Jesus sentou-se, esperou que a multidão se aproximasse e começou a ensiná-los. A atitude de sentar era própria dos grandes mestres. Jesus ensinava sentado porque tinha autoridade. E começa o discurso das bem-aventuranças. Elas não falam sobre as qualidades pessoais, mas sobre situações opressoras de aflição que o reino de Deus revoga, nega. Esta mudança está em processo no ministério de Jesus, mas ainda está incompleta. Elas são organizadas em 2 grupos. No primeiro grupo, é composto de 4 bem-aventuranças. Vamos ver? Então, essas 4 primeiras bem-aventuranças, nos versículos de 3 até o versículo 6, estão relacionadas entre si. Dirigem-se aos pobres. A segunda, a terceira e a 4ª bem-aventuranças são apenas um desenvolvimento dessa primeira, que proclama: bem-aventurados os pobres em espírito. Saúdam a felicidade daqueles que se entregam confiadamente nas mãos de Deus e procuram fazer sempre a sua vontade. Daqueles que de forma consciente deixam de colocar a sua confiança e a sua esperança nos bens, no poder, no êxito, nos homens, para esperar e confiar em Deus. Daqueles que aceitam renunciar ao egoísmo, que aceitam despojar-se de si próprios e estar disponíveis para Deus e para os outros. Os pobres em espírito são aqueles que aceitam renunciar livremente aos bens, ao próprio orgulho, à autossuficiência, para se colocarem incondicionalmente nas mãos de Deus, para servirem os irmãos e partilharem tudo com eles. Os que choram são aqueles que vivem na aflição, na dor, no sofrimento, provocados pela injustiça, pela miséria, pelo egoísmo. A chegada do reino vai fazer com que a sua triste situação se mude em consolação e alegria. Os mansos não são os fracos, os que suportam passivamente as injustiças,
os que se conformam com as violências impostas pelos poderosos, mas são aqueles que recusam a violência, que são tolerantes e pacíficos, embora sejam muitas vezes vítimas dos abusos e prepotência dos injustos. A sua atitude pacífica e tolerante vai colaborar para, com seu testemunho de vida, levar outros a perceberem como ser membros de pleno direito do reino. A quarta bem-aventurança proclama: felizes os que têm fome e sede de justiça. A justiça deve entender-se aqui em sentido bíblico, isto é, no sentido da fidelidade total aos compromissos assumidos para com Deus e para com os irmãos. Jesus dá-lhes a esperança de verem essa sede de justiça e fidelidade saciada no reino que vai chegar. O segundo grupo de bem-aventuranças, dos versículos 7 a 12, está mais orientado para definir o comportamento cristão. Enquanto que no primeiro grupo se constatam situações, neste segundo grupo propõe-se atitudes que os discípulos devem assumir. Então vejamos. Os misericordiosos são aqueles que têm um coração capaz de compadecer-se, de amar sem limites, que se deixam tocar pelos sentimentos e alegrias dos outros homens e mulheres, que são capazes de ir ao encontro dos irmãos e estender-lhes a mão, mesmo quando eles falharem. Os puros de coração são aqueles que têm um coração honesto e leal, que não pactua com a duplicidade e o engano. Os que constroem a paz são aqueles que se recusam a aceitar que a violência e a lei do mais forte orientem as relações humanas. E são aqueles que procuram ser instrumentos de reconciliação entre os homens, mesmo que, com isso, às vezes arrisquem a própria vida. Os que são perseguidos por causa da justiça são aqueles que lutam pela instauração do reino e são desautorizados, humilhados, agredidos, marginalizados por parte daqueles que praticam a injustiça, que fomentam a opressão, que constroem a morte. Jesus garante-lhes: o mal não vos poderá vencer. E no final do caminho, espera-vos o triunfo, a vida plena. Na última bem-aventurança, no versículo 11, o evangelista dirige-se em jeito de exortação aos membros da sua comunidade que têm experiência de ser perseguidos por causa de Jesus e convida-os a resistir ao sofrimento e à adversidade. Esta última exortação é, na prática, uma aplicação concreta da oitava bem-aventurança. No seu conjunto, as bem-aventuranças deixam uma mensagem de esperança e de alento para os pobres e frágeis. Anunciam que Deus os ama e que está do lado deles. Confirmam que a libertação vai chegar, que eles vivem já na dinâmica desse reino, onde vão encontrar a felicidade e a vida plena. Então, nós vemos que esse segundo grupo, ele se refere às ações humanas, de acordo com o reino de Deus. Expressão do reino de Deus que transforma. Fundamental para todas as bem-aventuranças é o estabelecimento da justiça. E assim, concluímos o primeiro degrau da nossa leitura orante. E agora,
nós vamos fazer mais uma vez a leitura do texto e nós vamos pensar: o que Deus, meu Deus, está me dizendo com esse texto? E assim, nós vamos começar o segundo degrau da leitura orante. Vamos ler mais uma vez? Vendo as multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos se aproximaram dele. E abrindo a boca, ele ensinava dizendo: Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vocês. Fiquem contentes e alegres, pois grande é a recompensa de vocês nos céus. Porque foi assim que perseguiram aos profetas que vieram antes de vocês. Qual a parte do texto que mais me tocou? Por qual dessas bem-aventuranças me sinto tocado? Na minha vida de todo dia, procuro viver de acordo com esse projeto colocado nas bem-aventuranças? Qual delas me oferece mais dificuldade? Respondo com a mesma moeda quando me provocam? Respondo à violência com uma violência ainda maior, pois acredito que só a linguagem da força é eficaz para lidar com a violência e a injustiça? Ou sou uma pessoa de paz que vive com dignidade? O mundo diz: felizes vocês quando desempenham seu papel, sem se deixar comover pela miséria e pelo sofrimento dos outros. Pois quem se comove e tem misericórdia acabará por nunca ser eficaz neste mundo tão competitivo. Qual é o verdadeiro fundamento de uma sociedade mais justa e mais fraterna? Jesus diz: felizes os sinceros de coração. Mas o mundo diz: felizes vocês quando sabem mentir e fingir para levar vantagem, pois a verdade e a sinceridade destroem muitas carreiras e esperanças de sucesso. Onde está a verdade? Como posso trabalhar para que a justiça seja vivida? Por que é que Jesus declara felizes os seus discípulos? Porque eles são pobres de coração. Porque eles estão libertos de tudo o que poderia entravar a sua realidade. Com efeito, a alegria
é o fruto da liberdade. Queridos irmãos, queridas irmãs, não é fácil viver o que Jesus nos orienta quando na vida percebemos que muitos não agem assim. Mas só desse modo seremos bem-aventurados, seremos felizes verdadeiramente. Veja se você conseguiu se colocar de frente com as bem-aventuranças. Chegou a alguma conclusão para a sua vida? Conseguiu ouvir a voz de Deus nas palavras deste Evangelho? Se foi assim, então concluímos a segunda etapa ou o segundo degrau da nossa leitura orante. Passemos então ao terceiro degrau. O que digo a Deus após a reflexão desta palavra? É a nossa oração. Vamos rezar então com espontaneidade. Pai querido, agradeço-te por tua palavra de mestre, que me ensina o caminho da verdadeira felicidade. E te confesso achar difícil segui-lo quando o mundo, a sociedade, agem tão ao contrário. Peço-te que tenha misericórdia da minha fragilidade e me dê forças para seguir-te. Na palma da tua mão coloco minha oração. Pai todo amoroso, agradeço-te pela minha vida, mas ser uma pessoa de paz neste mundo tão violento e competitivo é muito difícil. Dá-me clareza na hora de tomar decisões. Na palma da tua mão coloco minha oração. Acolhe, Senhor, as nossas orações na palma das tuas mãos. Convido vocês a permanecerem nesse clima de oração e rezarmos juntos e juntas com a Madalena o Salmo 1. Feliz o homem que não vai ao conselho dos injustos, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei de Javé, e medita a sua lei dia e noite. Ele é como árvore plantada junto d'água corrente, dá fruto no tempo devido, e suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz é bem-sucedido. Não são assim os injustos, não são assim. Pelo contrário, são como palha que o vento arrebata. Por isso, os injustos não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Porque Javé conhece o caminho dos justos, enquanto o caminho dos injustos perece. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Para concluirmos a nossa leitura orante, vamos ao quarto degrau. O que muda na minha visão de mundo após essa reflexão? É hora
de um propósito firme a partir desta palavra. Desejo ser uma verdadeira cristã, um verdadeiro cristão. Como posso agir na minha casa, no meu trabalho, nas minhas relações, na sociedade, para o segmento autêntico? Vamos dar algumas sugestões, mas o Espírito há de guiar cada um de nós, para percebermos qual a decisão mais importante a ser tomada. Vou ter coragem de falar quando vir alguém perto de mim agindo contra a justiça. Vou tentar tratar alguém que me irrita com amor. Vou procurar a paz entre minhas colegas de trabalho, não reclamando e só enxergando as coisas positivas de todas. Vou tentar ser. Vou participar do Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Nunca mais vou cobrar da minha filha ou filho para ser a melhor ou o melhor na turma. Ao contrário, vou ensiná-la ou ensiná-lo a não desejar ser mais ou melhor que outra pessoa. E assim, vamos com a graça de Deus, cada uma e cada um de nós, encontrando meios de viver as bem-aventuranças, como Jesus nos ensina e ordena. Irmãs e irmãos, completando nossa leitura orante de hoje, que o Senhor Deus nos abençoe e nos dê perseverança para orar a palavra com a maior frequência possível. Façamos então a oração final. Estamos hoje, dia 30, penúltimo dia do mês, em que comemoramos o dia de Santa Ana, avó de Jesus. Pedimos mais uma vez a sua intercessão junto ao seu neto, saudando-a. Salve a Mãe da Mãe de Deus, nossa querida Santana, de seu terno coração, preciosa benção emana, de seu terno coração, preciosa benção emana. E a sua filha, rezamos todos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A equipe bíblica dos setores Santana e Sagrada Família agradece a oportunidade de participar dos encontros virtuais e também a todas as pessoas que se dedicaram para editar os vídeos. Fica aqui o convite para você, aquela e aquele que quiser participar da nossa equipe. Será muito bem-vinda, muito bem-vindo. Lembramos ainda que no estudo bíblico nós invocamos e contamos com a presença do Espírito para compreender a palavra, mas colocamos muito a nossa capacidade de estudo, a nossa capacidade de pensar, raciocinar, utilizando mapas, textos diversos. Na leitura orante, como acabamos de fazer, nós interiorizamos mais esta palavra. Nós fazemos momentos específicos de reflexão, buscando saber o que o Senhor diz para o meu coração com aquela palavra. Como posso mudar a minha vida, o meu olhar para o mundo,
a partir dessa palavra. É o momento em que peço e converso muito com o Senhor, a partir da palavra da qual tomei conhecimento no primeiro momento da leitura orante. Assim, encerramos o nosso encontro, o nosso momento com vocês. Fiquem com Deus e quem puder, fique em casa. Cuidemos uma da outra, um do outro. Um beijo no coração. Fiquem na paz do Senhor. Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver um mundo novo. Deus é bom, nos ensina a viver, nos revela o caminho a seguir. Só no amor, partilhando seus dons, sua presença iremos sentir. Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver